Apesar deste frio imenso que está aqui em Lages, pretendemos fazer desses momentos que vamos estar com você um momento quente em termos de informações, em termos de aprendizado e em termos de estímulo para que todos possamos construir um futuro mais tranquilo, mais saudável e mais feliz. Para isso, evidentemente, nós precisamos de técnicas, precisamos de conhecimentos, precisamos de recursos, precisamos saber por qual caminho trilhar para poder construir um futuro melhor para todos nós e para os nossos filhos, para os nossos netos, porque nós temos uma grande responsabilidade na caminhada evolutiva. Eu não posso pensar só em mim, naquilo que me interessa agora. Eu devo pensar no futuro, pensar em deixar um mundo melhor para aqueles que virão e proporcionar uma maneira de deixar gente melhor também, pessoas melhores para esse mundo que nós estamos vivendo. E para isso, então, nós precisamos utilizar alguns recursos, alguns conhecimentos e principalmente buscar o conhecimento mais importante que se pode ter, que eu considero integrado, embora sejam dois segmentos diferentes, mas para que se torne esse recurso eficiente para uma caminhada mais saudável, mais próspera e mais feliz, é necessário que se integrem esses dois conhecimentos. Um é da nossa própria natureza, a natureza humana, e o segundo é as leis divinas. Então, a partir do momento que nós procuramos integrar conhecer a nossa natureza, alinhar a nossa caminhada de acordo com as leis divinas, e que é bastante simples isso, embora sempre se diga que é muito difícil, que você tem que abrir mão de tudo para isso, ao contrário, nós não precisamos abrir mão de tudo, nós precisamos trabalhar, construir ou escolher para a nossa vida, para a nossa caminhada evolutiva, aquilo que tem de melhor, de mais correto e que gere futuro harmonioso, tranquilo, próspero, saudável e feliz. Porque, infelizmente, até o presente momento, nossa caminhada não tem sido das mais fáceis, mas quando nós começamos a analisar, estudar a nossa natureza e as nossas condutas e o quanto nós estamos esquecidos de buscar a compatibilização das nossas condutas, das nossas escolhas, do nosso modo de ser com as leis divinas, nesse momento, então, nós passamos a construir dificuldades para nós do tipo doenças, desarmonias, distúrbios, problemas, inquietações, atormentações, descontentamentos, insatisfações, uma gama bastante ampla, né? E que abrange, na realidade, todas as dificuldades do ser humano. Eu falo das dificuldades dolorosas, porque a vida precisa apresentar desafios difíceis para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento, a nossa caminhada, nossos talentos, desenvolver a nossa musculatura da inteligência, musculatura física, inclusive, né? A nossa resistência, a nossa capacidade de ir mais além, a nossa tenacidade, a nossa determinação. E para isso tudo, então, nós precisamos conhecer um pouco, ou, se possível, o máximo possível, bastante de nós mesmos, né, compatibilizando esses conhecimentos com as leis maiores. É porque pretendemos trazer para vocês uma ideia convite para que sejamos terapeutas de nós mesmos e, se possível, dos outros, porque isso pode ser um caminho profissional também, né, um terapeuta do futuro, para que sejamos terapeutas ou cuidadores, de certa forma, condutores inteligentes e sábios, conscientes de nós mesmos. O que são personalidades múltiplas? Então, em primeiro lugar, para nós entendermos as personalidades múltiplas, nós temos que aceitar e admitir uma coisa que é real, que é lei divina, que é a lei biológica da reencarnação.
todos nós, independentes do nosso querer, da nossa vontade, da nossa crença ou da nossa descrença, da nossa aceitação ou não, já reencarnamos centenas de vezes, milhares de vezes e continuaremos a reencarnar no futuro outras milhares de vezes até que alcancemos uma posição espiritual ou uma graduação espiritual que nos faculte, então, o direito a não precisar mais pisar na terra vestindo um corpo de carne. Então, estaremos vivendo em mundos superiores, onde a vida é muito mais fácil, muito mais leve, pode-se dizer, é tido como vida eterna, e realmente é, porque depois depois do ser criado por Deus, ele passa a ser imortal. Eterno mesmo é só Deus. Nós não somos eternos porque nós tivemos um começo. Só Deus, que não teve começo e nem fim, é que é eterno. Nós somos criados, então nós somos imortais a partir do momento que fomos criados, mas não somos eternos. Então, as personalidades múltiplas, ou personas, como nós tratamos, para ficar mais fácil, ou ainda, se quiser usar outros termos, como elementos psíquicos, elementos anímicos, como diz a doutrina espírita, né, ou fragmentos de alma, como diz eu esqueci o nome da ciência que diz fragmentos de alma, pô, alternou a personalidade aqui. É uma religião antiga, ou lá no hinduísmo, que já tinha conhecimento desses elementos e da reencarnação e tratava esses elementos como sânskaras, ou sanskaras, né? Então, nós temos esse contexto todo do nosso passado em nós, mas não disponível na consciência. A consciência, invariavelmente, está relacionada com a existência atual. Então, essa capacidade de interagir com o meio, que é o que nós chamamos de consciência, de lembrar das coisas desta existência, ou das coisas, saber o que devemos fazer ou não, daquilo que nós nos preparamos para fazer ou não, isso está afeto à consciência, à personalidade. Agora, o que está afeto às personalidades múltiplas do passado, as personas, são as encarnações passadas. Cada encarnação, então, forma-se um arquivo de memórias e é um arquivo vivo, que ele, se for reativado ou ele estiver em tratamento, em interação com a consciência para uma reciclagem, para uma revisão, para uma reavaliação, para uma reformulação, ele passa a interagir com a consciência. É aquilo que nós chamamos de ego ou estados de ego. Existem estudos sobre isso, estados de ego, de Eric Berne, que estudou isso, tem alguns livros sobre o assunto. E Jung, que estudou isso também, dando outro entendimento, e outros psicólogos, e temos esse estudo também em outras áreas do psiquismo, da psiquiatria, da psicologia, com nomes diferenciados, na doutrina espírita com o nome de elementos anímicos, que a doutrina espírita é o que explica isso com maior facilidade, com maior clareza, né? Dado a doutrina espírita ser repassada por espíritos que têm uma visão dupla das coisas, porque tem a visão do mundo físico e a visão do mundo espiritual. Então, os estudiosos da doutrina espírita, os espíritos que nos repassam essas informações, têm uma clareza muito grande, uma lógica muito grande, e nos repassam informações preciosas que nós utilizamos na terapêutica das personalidades múltiplas. Então, as personalidades múltiplas ou personas representam as encarnações passadas, representa ou é a vida vivida na existência anterior. Então, se eu vivi, digamos, em 1500, tem uma personalidade que está registrada nessa época, que viveu nessa época, que tem todas as informações dessa existência dele. Inclusive, esse de 1500, eu sei até o nome dele, porque eu conheço bem essa minha, lembro porque eu estudei, não é porque eu lembro na consciência. É uma lembrança pelo conhecimento que eu fui buscar. Eu obtive a informação dessa vivência de 1500, quando eu fui um padre,
de nome Jerônimo Graciano, que vivi na Espanha, e tenho então as informações da sua existência, o seu modo de ser e tudo mais, inclusive fotografia dele. Então, cada existência forma uma personalidade múltipla. Então, o padre Jerônimo Graciano é uma personalidade múltipla que faz parte do meu espírito, ou do espírito que me comanda, porque, na realidade, a personalidade é que é uma propriedade do espírito, não é a personalidade que é dona do espírito. O certo não é eu dizer o meu espírito. Eu é que sou propriedade desse espírito, né? Então, ele que detém todas as vivências, ou detém todos os arquivos das vivências passadas, das encarnações passadas. Então, por que nós propomos a terapêutica do futuro, ou terapêutica das personalidades múltiplas? É que essas personalidades, quando elas entram no processo de interação com a consciência, de relação com a consciência, que elas vêm para serem trabalhadas porque elas estão presas em coisas mal resolvidas ou não resolvidas, presas em desencarnaram inconformadas, ou quando eu falo desencarnar, para quem não tem muita familiaridade com o assunto, morreram inconformadas com uma doença, deixaram coisas mal resolvidas, e aí então saem do corpo físico, o corpo físico vai para o cemitério, o espírito não vai, essa personalidade vai para aquilo que é chamado mundo espiritual, o plano espiritual, e lá continua remoendo as suas inquietações, suas coisas não resolvidas, mal resolvido, o que poderia ter feito, o que não fez, enfim, toda a sua vivência, as suas saudades, as suas mágoas, suas raivas, seus ódios, suas inquietações. E quando chega a hora dessa personalidade ser trabalhada, ela é então, digamos assim, acoplada ou aproximada da parte encarnada, da pessoa de hoje, e começa a interagir com a consciência. Então, aqueles pensamentos que começam a invadir a nossa consciência, ou sentimentos estranhos à nossa vida, então são trazidos por essas personalidades do passado, e elas começam a interferir na nossa vida, na nossa consciência, no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas emoções, muitas vezes mudando a nossa conduta, mudando o nosso modo de ser, nossa visão e entendimento das coisas, nos trazendo desconfianças ou impressões diferentes com as pessoas, que antes nós nos dávamos bem, de repente passamos a desconfiar ou ter reações estranhas. Então são trazidos por essas personalidades. Na realidade, são os pensamentos que invadem a consciência, o que nos perturbam os nossos raciocínios. É muito comum, muitas vezes você está pensando em alguma coisa, e para aqueles que gostam de fazer uma prece, de vez em quando, muitas vezes está fazendo uma prece, e quando percebe, quando se dá conta, um pensamento desse invadiu a tua consciência, você parou com a prece pela metade, nem se deu conta, vai se dar conta depois, né? Ou mesmo um pensamento, ou uma coisa que você está fazendo, e quando você vê, você se distrai, porque outro pensamento te invadiu. Esses pensamentos são trazidos pelas personalidades múltiplas do passado, que estão em interação com a consciência. Essas personalidades, então, podem ser acessadas, elas se comportam como se espíritos fossem, elas podem ser acessadas pela consciência, por pessoas que têm conhecimento, treinamento e sensibilidade para isso, podem ser acessadas, podemos nos informar das suas vivências, do seu modo de ser, das suas dificuldades e tratá-las como se trata uma pessoa. Então você vai esclarecê-las sobre suas dúvidas, tratá-las, dar um encaminhamento para elas, para que elas deixem de perturbar, de causar problemas na consciência. E como eu disse no início, grande parte da nossa problemática, das nossas dificuldades, das nossas inquietações, tem a ver com as personalidades de passado em processo de afloramento com a nossa consciência. Então elas podem ser acessadas,
podem ser esclarecidas, podem ser compreendidas, podem ser tratadas, podem ser encaminhadas. Tá? Para que nós possamos fazer esse trabalho com mais eficiência, evidentemente que vamos ter que estudar o assunto profundamente nos vários ramos do entendimento ou nos vários caminhos de ciência ou de filosofia que pesquisaram, estudaram, investigaram isso, para que nós possamos ter uma compreensão mais profunda da nossa natureza, porque nós estamos falando de natureza humana. A natureza humana, o ser humano é muito complexo. O ser humano ainda é um enigma, porque nós temos milhares de encarnações, milhares de experiências em todas as áreas, e que essas experiências estão no nosso arquivo psíquico, ou no nosso psiquismo, se nós quisermos chamar assim, ou no nosso espírito, e de uma forma ou de outra, alguma coisa disso nos é disponibilizado. As habilidades aprendidas, os conhecimentos que foram adquiridos no passado, eles permanecem em nós, nem sempre disponíveis, porque em cada encarnação nós deveremos trabalhar aspectos diferentes, desenvolver habilidades diferentes, e em alguns casos nós vemos e repetimos esse trabalho quando esse trabalho exige um aprimoramento. Por exemplo, nessa área do psiquismo, eu sempre tive gosto para isso, eu fui descobrir que eu já tive outras encarnações em que eu estudei psiquismo, que eu estudei psiquiatria, não na forma que é entendida hoje, isso há mais de 300 anos atrás, né? Eu estudei essa ciência do psiquismo, né? Então eu trago memórias ou resquícios de memória desse passado que me facilitam a compreensão hoje do funcionamento do psiquismo e de como tratar essas dificuldades que têm a sua origem no psiquismo. Então, onde se encontram essas personalidades, onde elas se alojam, onde elas residem? Bom, essas personalidades, então, se alojam numa instância psíquica que nós denominamos de inconsciente ou de ego. Segundo as informações que nós temos por orientação da espiritualidade e pela experiência vivida na terapêutica no dia a dia, nós trabalhamos com isso há mais de 30 anos, nós temos uma boa experiência. Então, essas personalidades, aquelas que estão em interação com a consciência, estão interferindo ou influenciando a consciência, são as personalidades que estão nesse departamento chamado ego. E as demais, que ainda não estão interferindo na consciência, mas que cedo ou tarde podem interferir, estão alojadas num outro departamento, que é chamado de inconsciente. Ele é inconsciente em relação à consciência, mas não é um inconsciente em relação a si mesmo, porque esse departamento, as personalidades interagem entre si dentro desse departamento. Essa interação só não chega na consciência, mas ocorre uma movimentação lá, estão vivas e ativas lá essas personalidades. E temos um outro departamento que é chamado de subconsciente, que é a área das informações automatizadas. Aquilo que é gravado, experimentado, vivenciado e automatizado, fica registrado nesse departamento chamado subconsciente e quase sempre fazendo com que nós possamos agir e reagir de uma forma, pensando a utilização da consciência nesse agir ou reagir, porque tudo aquilo que está automatizado, você não depende, então, de ter consciência para fazer. Automaticamente, se você inadvertidamente tocar a mão numa chapa quente, você vai fazer um movimento extremamente rápido de retirada da mão, sem pensar. Muito antes de pensar, ou muito antes de raciocinar, você já reagiu. Ou quando nós escutamos algo que nos assusta, nós temos uma reação que não foi pensada, que não foi raciocinada. Tudo isso são automatismos gravados no subconsciente. Mas o nosso estudo principal é, então,
não daquilo que é automático em nós, que é fácil de você entender, é daquilo que pode ocorrer da forma mais inesperada, porque o que uma personalidade múltipla do passado traz, você pode não ter noção do que vem. É muito comum pessoas que de um dia para outro deflagram uma síndrome de pânico, deflagram um sintoma qualquer, deflagram uma angústia, começa um estado depressivo, começa a ter um sintoma, uma dor de cabeça, desenvolve uma enxaqueca, ou de repente viaja para algum lugar e volta de lá inquieto, angustiado, ansioso ou doente. Por quê? Porque ele foi a um lugar que já viveu alguma coisa desagradável ou muito agradável, porque não são só as coisas desagradáveis que nos causam problemas, as boas também causam, porque vamos fazer uma pequena analogia. Vamos imaginar que numa encarnação passada você está numa condição excelente, muito bem de vida, muito endinheirado, famoso, boa aparência, tudo favorável a você. E agora você está numa situação diferente daquela, não tem a mesma aparência, não tem a mesma importância, não tem os mesmos recursos, a mesma disponibilidade de recurso, nem as mesmas facilidades, nem o mesmo prestígio. É lógico e claro que você vai se ressentir com isso. Então isso pode gerar um estado de espírito um tanto depressivo, em virtude dessa personalidade do passado se aproximar da consciência, ou de você ter estado num lugar onde despertou a memória dessa personalidade e automaticamente essa personalidade se aproximou de você, então em virtude desse despertar da consciência, e deflagrou então um sentimento diferente que até então não existia. São comuns nesse caso as simpatias ou as antipatias, né? Quando você encontra aquela pessoa que você tem uma sensação boa de estar perto dela e você diz, pô, eu tenho a impressão que já te conheço de outro tempo, de outro lugar, não sei onde é que te vi, mas a impressão é muito boa, né? Ou então a antipatia, que você diz, não gostei já da pessoa, na primeiro olhar já não gostei. Nossos santos não bateram, não combinaram. Então, são reações que brotam, que se não fosse pelas encarnações passadas ou pelas personalidades múltiplas, seriam inexplicáveis. Então, a questão reencarnatória, a lei biológica da reencarnação, que algumas religiões aceitam e outras não, se não aceitam é porque já existe, porque ninguém vai estar brigando ou não aceitando com aquilo que não existe. Se não aceita é porque existe, ele só não concorda, né? E a grande parte da humanidade ou das filosofias ou das religiões que aceitam a reencarnação sem nenhum problema, porque ela não tem nada a ver com religião. A reencarnação é lei biológica, é lei divina de evolução dos seres, né? Então você, evidentemente, que você não vai fazer sua evolução, adquirir tudo que você precisa saber como criatura de Deus ou provinda de Deus, como centelha divina, você não vai aprender tudo numa encarnação só. O universo é gigantesco, o nosso planeta Terra já é gigante, você tem tudo para ver, tem todas as experiências para fazer, né? Viver em diversos lugares, vestir todas as cores de pele, vestir todas as etnias, experimentar todas as culturas, né? Todas as profissões, aprender, enfim, uma infinidade de coisas que tem na Terra, que nós queremos aprender, vivenciar tudo de bom que tem na Terra, porque tem muita coisa bonita e boa para ser vista e vivida e experimentada. E não vai ser numa encarnação, mas não vamos conseguir fazer isso, né? Então, dificilmente, por mais endinheirado que seja, ou tenha condições de estar viajando pelo mundo, que não fique alguma coisa que você gostaria de ter experimentado. Às vezes eu vejo determinadas autoridades que levam milionários para comer pastel lá numa barraca qualquer, e eu vejo certamente aquela autoridade, aquele milionário que estava comendo pastel, talvez nunca tivesse experimentado o sabor de um pastel com suco de laranja ou um caldo de cana, né? Então, eu acho que nós temos 1000 oportunidades, 1000 possibilidades de vivência, que muitas vezes não podemos pagar por elas, ou não podemos ir até onde acontece essa experiência para a gente vivenciar. Então,
só através das reencarnações, da vivência das várias personalidades, que depois se tornam arquivos de experiências em nosso psiquismo, que nós podemos viver isso. Então, o que nós deixamos proposto para vocês é um convite ao estudo do psiquismo, ao estudo das personalidades múltiplas, que na realidade é o estudo, é o aprendizado de uma técnica terapêutica fantástica que nos traz a compreensão da maioria dos nossos problemas, dificuldades ou até mesmo das nossas facilidades, que também é bom compreendê-las, né? E a possibilidade de resolução de uma infinidade de problemas.